O governador eleito Elmano de Freitas assumirá o mandato no dia 1º de janeiro de 2023, com uma base de apoio na Assembleia Legislativa que pode reunir de forma flutuante entre 37 e 40 deputados estaduais. Os partidos de oposição elegeram em 2022 14 deputados, mas entre eles apenas 6 chegarão com perfil de oposição mais aguerrida. Os opositores estarão nas bancadas do PL, Carmelo Neto, doutora Silvana e Alcides Fernandes, e no União Brasil, Oscar Rodrigues, Firmo Camussa e Sargento Reginaro. Esposa do prefeito de Eusébio Arcilon Gonçalves, a deputada estadual eleita Marta Gonçalves integra a bancada do PL, mas não assumirá uma linha de oposição cáustica à administração Elmano de Freitas. E tem também, Beto Almeida, nessa mesma linha de vigilância, mas sem integrar de forma presente, mais sistemática, a base de apoio ao governo de Elmano, estão os deputados Queiroz Filho, Antônio Henrique e Cláudio Pinho, do PDT, e no PSDB, Gabriela Aguiar, Fernando Hugo e Lucílvio Girão. Do PSD, né? Do PSD. São 6 parlamentares que estarão ali apoiando em determinados momentos e também fazendo críticas pontuais à administração de Elmano de Freitas. Ou seja, Beto Almeida, Elmano, que na última sexta-feira se reuniu com partidos aliados para discutir algumas ações do governo do estado na nova gestão que começa no dia 1º de janeiro, terá, pelo cenário atual, tranquilidade para governar na relação com a Assembleia Legislativa. Essa é a expectativa, né, Luziano? Porque você citou bem, né? A gente vai ter aí, quer dizer, uma bancada que a gente pode dizer que é de uma oposição com um núcleo mais duro da oposição, ela é bem reduzida. O restante, que se num momento ou outro vai ter, digamos assim, um comportamento mais oposicionista, isso vai ser, como você bem disse no termo, flutuante, porque vai depender do aspecto que está em discussão na casa, dos interesses que estão em jogo, mas no geral a tendência é que o governador eleito Elmano de Freitas tenha sim uma base ampla de apoio que vai lhe dar segurança para tocar os projetos que lhe são de interesse, inclusive para a governabilidade. A gente fala em governabilidade e o Elmano sabe dessa necessidade, porque, por exemplo, o PDT, você citou, mesmo com 13 parlamentares que vão compor essa bancada, pelo menos 3 devem ter um comportamento ali, pelo menos no início, meio dúbio. Nós não sabemos como vão se comportar exatamente o Queiroz, como vai se comportar, por exemplo, o Cláudio Pinho, como irá se comportar Antônio Henrique, porque eles têm uma relação política muito forte a uma ala do PDT que rompeu com essa outra ala que apoiou o PT. Ou seja, são 3 parlamentares que estão bem vinculados politicamente a Ciro Gomes, ao prefeito Sarto, ao ex-prefeito Roberto Cláudio, e que principalmente, a gente não pode esquecer disso, Luziano, quem entra na Assembleia Legislativa a partir do ano que vem já vai estar com o olhar voltado para 2024. Eu estou falando que é um ano eleitoral, Beto, que vai estar em disputa aqui a Prefeitura de Fortaleza. E esta bancada do PDT, com certeza, vai expressar na sua divisão esses movimentos que já começam a ser trabalhados para 2024. Beto Almeida, eu falei 14 deputados estaduais eleitos pelos partidos de oposição que poderão fazer oposição ao governo do estado. Mas tem também o 15º aí, que é do Avante. O Avante esteve na oposição você vai resgatar o nome do deputado estadual do Avante, porque embalado nessa análise que você começou a falar sobre as eleições de 2024, eu me antecipo para dizer o seguinte, para repetir para você, ouvinte internauta, para deixá-lo mais contextualizada nessa caminhada em relação à composição da Assembleia Legislativa. O PDT elegeu 13 deputados estaduais. O PDT estava com o candidato Roberto Cláudio na disputa ao governo do estado, fazendo oposição ao grupo de Camilo Santana. Mas, ao mesmo tempo, entre os candidatos à Assembleia Legislativa pelo PDT, a maioria já estava ali apoiando a eleição de Camilo Santana ao Senado e também de Elmano de Freitas ao governo. Alguns deputados estaduais reeleitos pelo PDT
tinham mais identificação com Roberto Cláudio. Por isso que nós citamos aqui 3 deputados, por sinal, dos 3, um reeleito, Queiroz Filho, e os outros 2 eleitos para o primeiro mandato, Antônio Henrique e Cláudio Pinho. Os 3 seguem a cartilha de Ciro Gomes, seguem a cartilha de Roberto Cláudio, estão identificados com o prefeito de Fortaleza, José Sarto. Os demais, outros 2, por exemplo, que estavam também nessa linha de maior aproximação, integrados à campanha de Roberto Cláudio, que eram Sérgio Aguiar e Marcos Sobreira, já se aproximaram de Elmano de Freitas, ou seja, o PDT desse bloco aqui mais oposicionista já rachou, e a maioria dos demais deputados do PDT estará com Elmano de Freitas. Aí os outros partidos que elegeram deputados estaduais com o perfil de oposição ou na oposição: União Brasil, Oscar Rodrigues, Firmo Camussa, Felipe Mota, Sargento Reginaldo. PL, Carmelo Neto, Marta Gonçalves, Doutora Silvana, Alcides Fernandes. PSD, Gabriela Aguiar, que é filha do ex-deputado estadual Domingos Filho, Fernando Hugo e Lucílvio Girão. Pelo perfil, o PSD não tem cara de oposição. Não tem, concordo com você. Como também esses 3 nomes do PDT não tem cara de oposição. Tá, em princípio não tem, eu concordo com você. Mas aí é que tá, você acabou de explanar de forma muito direta a relação política que eles têm com Ciro, com Sarto, com Roberto Cláudio. Resta saber, Luziano, como é que vai ficar o comportamento, como é que vai ficar essa relação dessas lideranças com o atual governo Elmano Freitas. Lembre-se, o presidente nacional do PDT, Carlos Lupe, esteve na semana passada aqui no Ceará, exatamente para tentar apaziguar, tentar fazer uma avaliação desse quadro de divisão que hoje sim, ele existe dentro do PDT. Então a gente tem que ver como é que vai ser esse comportamento dessas lideranças para a gente entender como é que esta atuação conjunta dos 13 nomes do PDT vai se dar na prática. Esses 3 parlamentares, por essa relação muito próxima que eles têm com o Ciro e com o grupo que rachou, então a gente não pode dizer naturalmente que eles, embora não tenham o perfil de oposição, mas que eles serão governistas. Eu não creio que eles serão governistas de primeira hora. Do mesmo modo, o PSD não posso dizer também que vai fazer uma oposição forte. No entanto, por exemplo, o próprio PSD não foi convidado para participar da reunião com lideranças junto com o Elmano na sexta-feira da semana passada, por exemplo. Como também não foram os parlamentares do União Brasil, nem Capitão Wagner, esses não estiveram presentes. Também não foi o PL, o Republicanos do Ronaldo Martins, o PSDB, que tem seu único representante lá do TAS, nenhum deles estiveram presentes. Natural. Eu quero fazer outra referência aqui, Beto Almeida, porque nós deixamos de citar. Você resgatou o nome aí do deputado estadual do Avante, sim, o Sturte, que é o Sturte Castro, que ele foi eleito na oposição, e também outros 2 deputados estaduais, para acrescentar a essa lista, eleitos pelos partidos de oposição, que é o Lucinildo Frota, PMN, e também o deputado estadual que foi eleito pelo Republicanos, Davi Duran. Exatamente. Davi Duran. Que o Davi Duran também faz aquela política da boa vizinhança. Ora apoia o governo, ora é oposição, mas numa tendência mais governista. Numa tendência mais governista, eu concordo plenamente. Não será exatamente um posicionamento que você possa dizer, olha, ele vai fechar com a oposição, vai integrar ali de forma do núcleo duro do bloco de oposição. Não é isso. Do mesmo jeito que o Sturte, não espere que o Sturte vá, ele na campanha esteve, inclusive na oposição, mas não quer dizer que ele vai ter esse comportamento de oposição na Assembleia Legislativa. Na realidade é o seguinte, a gente vai dizer o seguinte, a conferir. Beto Almeida, e se nós... Agora, pois não, Beto, porque agora, eu quero ir ainda sobre o cenário estadual, que nós falamos sobre as condições que o governador eleito, Elmano de Freitas, está construindo para ter uma base sólida na Assembleia Legislativa, mas já tem muita gente de olho nos cargos do primeiro escalão da administração estadual. A deputada federal Luiziane Lins, reeleita para o 3º mandato, tem 2 nomes na equipe de transição de governo e poderá emplacar de 2 a 3 nomes no secretariado da administração Elmano de Freitas, como conta agora o repórter Sátrio Salles.
A deputada federal Luiziane Lins emplacou 2 nomes na equipe de transição de governo e dá sinais de que terá uma forte presença na gestão do futuro governador Eumano de Freitas. A ex-secretária de Educação Ana Maria Carvalho Fontinelli e o ex-secretário de Planejamento Alfredo José Pessoa de Oliveira, que auxiliaram nas 2 gestões de Luiziane na Prefeitura de Fortaleza, estão no grupo que fará estudos sobre a transição entre o governo de Isolda Sela e o governo de Eumano. Os nomes de Ana Maria e Alfredo Pessoa já despontam, desde já, como futuros componentes do primeiro escalão da nova administração estadual. Um terceiro nome, ligado a Luiziane, o ex-chefe de gabinete e jornalista Valdemir Catânio, terá também presença em um cargo de destaque no governo Eumano. O nome de Catânio surge como provável chefe de gabinete no Palácio da Abolição. Longe dos holofotes, Valdemir Catânio trabalha nos bastidores e segue a orientação de Luiziane Lins. Eumano foi secretário de Educação na segunda gestão de Luiziane e construiu, ao longo do tempo, uma relação de amizade e de afinidade com a ex-prefeita. Essa relação justifica a forte presença que começa a ser construída de Luiziane no governo Eumano. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Jornalista Beto Almeida, os olhares estão de voltas também para o secretariado de Eumano de Freitas por outras forças partidárias que estiveram na campanha de Eumano, como o MDB, o PCdoB e outras siglas que estavam ali bem perto, até mesmo com o PDT, ou pelo PDT. O senador Cid Gomes já disse que gostaria, ficaria feliz se o PDT estivesse integrado à gestão de Eumano de Freitas. Claro que o PDT, a maior parte dos 13 deputados estaduais, vai sim apoiar o governo de Eumano de Freitas. Agora, o PDT vai ter ou não cargos no governo estadual? A sensação que dá, Beto Almeida, é que muitos pedetistas, independente da orientação dada pelo comando estadual da sigla, irá ali estar, muitos estarão ali com o Eumano de Freitas, para governar e para administrar. Exatamente isso, Luzido. Tem muitos pedetistas na composição que não quer saber dessa história de estar fora do guarda-chuva do poder, não. Até porque eles entendem que tem que dar continuidade, que a eleição do Eumano, na realidade, é, no entendimento de alguns pedetistas, o prosseguimento de um projeto político. O próprio senador Cid Gomes já externou esse desejo dele, disse que de forma humilde gostaria de ver o PDT aliado aqui ao PT na gestão de Eumano Freitas. E agora, você falou na Luiziane, com os nomes que ela indicou, que são presenças fortes junto à comissão de transição e muito forte junto à Luiziane, a expectativa aí também não é só apenas em relação lógico, à composição do secretariado, mas a própria Luiziane Lins já é citada internamente, Luziano, exatamente por esse alinhamento político, ideológico dela com o Eumano, como um nome fortíssimo do PT para disputar a prefeitura em 2024. A Luiziane disse que não quer saber disso agora. Inclusive disse que nesse momento, desse pós-eleição, ela quer agora se dedicar finalmente a terminar o doutorado dela. O doutorado difícil, viu? Mas o que se comenta, na realidade, o que se prevê é que o PT terá um candidato, um nome próprio para disputar a prefeitura de Fortaleza. Se ela vai partir, o PT vai partir ou não, ainda numa possível aliança com o PDT, o que é mais improvável, porque o prefeito Sarto hoje é um nome já forte para disputar a própria reeleição. O fato é que a Luiziane Lins é nome citado para ser a pessoa que vai sim representar o PT na disputa pela prefeitura em 2024, que promete ser uma disputa, dizendo, bem interessante. Então, a gente está começando a tratar de um governo que ainda nem começou, mas já estamos olhando para 2024. Para 2024. E aí a gente já começa a tratar disso aqui. Eu quero estender um pouquinho aqui o nosso olhar para o que está acontecendo na Câmara Municipal de Fortaleza. Não sei se vai dar tempo de tratar agora. Você tem 1 minuto e meio. Então, pronto, a Câmara Municipal... Não tem mais outro bloco não, Beto. Tem razão. Vamos lá. Então, o que está acontecendo? A Câmara Municipal está borbulhando, como se diz, de articulações
políticas nos bastidores para a eleição da nova presidência da casa, que vai acontecer no dia 1º de dezembro. O deputado Antônio Henrique, deputado eleito Antônio Henrique, que ainda é o presidente da Câmara, ele está na frente desse processo, está tentando inclusive chapa única com o Gardel Rolim, que é o líder atual do prefeito Sarto e que é o indicado do PDT. No entanto, tudo indica que nós teremos, ou pelo menos há uma tentativa de se formar uma chapa de oposição com o Léo Couto, que é do PSB. Léo Couto, que até bem pouco tempo antes da eleição era aliado de Sarto. Mas, no entanto, fez a opção por Eumano Freitas e acabou indo numa cisão assim com o atual prefeito. Então, o que ocorre? Hoje, o Gardel Rolim, diz que tem 30 dos 42 vereadores da Câmara Municipal. Se ele mantiver esse número, será com certeza o próximo presidente da casa. Dizer que isso já é certo? Não. A Câmara a gente conhece e sabe que tem muitas surpresas até o dia 1º de dezembro. Final da nossa conversa aqui no Bate-Papo Político. A você, Beto Almeida, a você, ouvinte internauta, uma boa segunda-feira, um bom início de semana. Um bom começo de semana, bom feriado e a gente está de volta aí amanhã.